Façamos hoje a leitura dos capítulos 17, 18, 19 e 20 do livro de Deuteronômio da Bíblia Sagrada. O castigo da idolatria. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou ovelha que tenha qualquer defeito ou mácula, pois isso é uma abominação para o Senhor teu Deus. Se em alguma das cidades que o Senhor teu Deus te dá, foi encontrado no meio de ti algum homem ou mulher que tenha feito mal aos olhos do Senhor teu Deus, quebrando sua aliança, que tenha ido e cultuado outros deuses, adorando a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a qualquer astro do exército do céu, o que não ordenei, e isso te for denunciado, e ficareis sabendo então, averiguarás bem. Se for verdade que se fez essa abominação em Israel, levarás às portas da cidade o homem ou a mulher que tiver cometido essa maldade, e apedrejarás o homem ou a mulher até que morra. Quem tiver de morrer será morto pela palavra de 2 ou de 3 testemunhas, mas não morrerá pela palavra de uma só testemunha. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, assim exterminarás o mal do meio de ti. Julgamento de questões difíceis. Se alguma questão, como crimes de sangue, brigas e violência física, for difícil demais para julgares, tornando-se motivo de controvérsia nas portas da cidade, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Irás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver nesses dias, e os consultarás. Eles te anunciarão a sentença do julgamento. Depois cumprirás fielmente a sentença que te anunciarem no lugar que o Senhor escolher, e terás o cuidado de fazer exatamente o que te ensinarem. Farás conforme o teor da lei que te ensinarem, segundo a sentença que pronunciarem. Não te desviarás da palavra que te disserem, nem para a direita, nem para a esquerda. O homem que se comportar com arrogância, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para cultuar o Senhor, teu Deus, nem ao juiz, esse homem morrerá. Tu eliminarás o mal de Israel. E, ao ficar sabendo disso, todo o povo temerá e nunca mais se comportará com arrogância. Um momento. A escolha de um rei. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a conquistares, e habitando nela disseres, designarei para mim um rei, como fazem todas as nações ao meu redor. Certamente designarás como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Designarás um dos teus irmãos como rei sobre ti. Não poderás escolher um estrangeiro, um homem que não seja de teus irmãos. Mas ele não poderá acumular cavalos para si, nem fará voltar o povo ao Egito para conseguir mais cavalos. Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Também não tomará para si muitas mulheres, para que seu coração não se desvie, nem ajuntará para si muita prata e ouro. Quando se assentar sobre o trono do seu reino, fará para si uma cópia desta lei, tirada do exemplar que está com os sacerdotes levitas, e a escreverá no livro. Ele o terá consigo e o lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, e a guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para os cumprir. Para que seu coração não se encha de vaidade em relação a seus irmãos, e não se afaste do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que prolongue os dias do seu reinado e do reinado de seus filhos em Israel. Façamos a leitura agora do capítulo 18, do livro de Deuteronômio da Bíblia Sagrada. A herança e os direitos dos sacerdotes e demais levitas. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi
não terão parte nem herança com Israel. Comerão das ofertas queimadas ao Senhor e da herança dele. Não terão herança entre seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como lhes disse. Este será o direito dos sacerdotes, o que receberão do povo, dos que oferecerem sacrifícios de boi ou de ovelha. O ofertante dará ao sacerdote a espádua, as queixadas e o bucho. Darás ao sacerdote as primícias do teu trigo, do teu vinho novo e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Porque o Senhor teu Deus o escolheu dentre todas as tribos, para estar presente e ministrar para sempre, em nome do Senhor, ele e seus filhos. Se um levita sair de alguma cidade de todo Israel, em que estiver habitando, e vier com todo o desejo da alma ao lugar que o Senhor escolheu, poderá ministrar em nome do Senhor, seu Deus, como fazem todos os seus irmãos, os levitas, que estão diante do Senhor. Comerá uma porção igual a deles e terá o produto da vinha, da venda do seu patrimônio. Proibidas as abominações dos povos vizinhos. Quando entrardes na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer as abominações daqueles povos. Não haverá contigo quem sacrifique o filho ou a filha no fogo, nem adivinho, nem prognosticador, nem algoeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois o Senhor detesta todo aquele que faz essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os expulsa de diante de ti. Serás perfeito para com o Senhor teu Deus. Glórias a Deus, aleluia. Porque as nações que vais conquistar, ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor teu Deus não te permitiu tal coisa. As promessas de um grande profeta. O Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim, do meio de ti, dentre teus irmãos. A ele ouvirás. Conforme o que pediste ao Senhor teu Deus no Horebe, no dia da assembleia, não quero mais ouvir a voz do Senhor, meu Deus, nem olhar mais para este grande fogo. Para que eu não morra. Então o Senhor me disse, falarão bem naquilo que disseram. Levantarei do meio de seus irmãos um profeta semelhante a ti, e lhe porei na boca as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome. Mas o profeta que tiver arrogância de falar em meu nome, alguma palavra que eu não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, este morrerá. E se disseres no coração, como reconheceremos a palavra que o Senhor falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e a palavra não se cumprir, nem acontecer como foi falado, é porque o Senhor não falou essa palavra. O profeta falou por arrogância, não temerás. Façamos a leitura agora do capítulo 19 do livro de Deuteronômio da Bíblia Sagrada. As cidades de refúgio. Quando o Senhor, teu Deus, arrancar de seu lugar as nações cuja terra ele te dá, e tirares delas tudo o que tem, e habitares nas suas cidades e casas, designarás 3 cidades para ti, no meio da terra que o Senhor teu Deus te dá para possuir. Prepararás caminhos e repartirás em 3 a extensão da tua terra, que o Senhor teu Deus te dará por herança. Farás assim para que todo homicida se refugie nessas cidades.
Este é o caso do homicida, que se refugia ali para preservar a vida. Aquele que matar involuntariamente o próximo, a quem antes não odiava. Por exemplo, se alguém for com seu próximo ao bosque para cortar lenha e pondo força na mão que segura o machado para cortar a árvore, o ferro se soltar do cabo e ferir o próximo, de modo que venha a morrer, ele se refugiará em uma dessas cidades e preservará a sua vida. Para que o vingador do sangue não persiga o homicida enquanto estiver furioso e o alcance, por ser longo o caminho e lhe tire a vida, não havendo nele culpa de morte, já que antes não odiava seu próximo. Portanto, eu te dou esta ordem: designarás 3 cidades para ti. E se o Senhor teu Deus ampliar o teu território, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que prometeu dar a eles, então acrescentarás outras 3 cidades a essas 3. Assim será, se obedeceres a toda esta lei que hoje te ordeno, e a cumprires. Amar o Senhor teu Deus e andar sempre nos seus caminhos, para que não se derrame sangue inocente no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, e não haja sangue sobre ti. Mas se alguém odiar o próximo, armar-lhe ciladas, levantar-se contra ele e o ferir de modo que venha a morrer e refugiar-se em alguma dessas cidades, então os anciãos da sua cidade mandarão tirá-lo de lá e o entregarão nas mãos do vingador do sangue, para que morra. Não olharás para ele com piedade. Tirarás de Israel a culpa do sangue inocente, para que te vá bem. Acerca dos limites e das testemunhas. Não removerás os marcos do teu próximo, que foram colocados pelos teus antecessores na herança que receberás, na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuir. Uma testemunha não poderá se levantar sozinha contra alguém por alguma maldade ou algum pecado, qualquer que seja o pecado cometido. O fato se estabelecerá pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha mentirosa se levantar contra alguém para acusá-lo de transgressão, os 2 que tiverem o desentendimento se apresentarão diante do Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que se houver naqueles dias. E os juízes farão uma investigação cuidadosa. Se ficar confirmado que a testemunha é mentirosa e que o testemunho que deu contra seu irmão é falso, tu lhe farás o que ela pretendia fazer a seu irmão, assim exterminarás o mal do meio de ti. Quando ouvirem isto, os demais temerão e nunca mais cometerão semelhante mal no meio de ti. Não olharás para ele com piedade. Será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Façamos a leitura agora do capítulo 20. Momento. Leis referentes à guerra. Quando saíres para a batalha contra teus inimigos e vires cavalos, carros e povo mais numeroso do que tu, não tenhas medo deles, pois o Senhor teu Deus, que te fez subir da terra do Egito, está contigo. Quando estiveres para entrar na batalha, o sacerdote se aproximará e falará ao povo: Ouvi, Israel, estais hoje para entrar na batalha contra os vossos inimigos. Não se desencoraje o vosso coração. Não tenhais medo, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco batalhar por vós contra vossos inimigos para vos salvar. Então os oficiais falarão ao povo:
Quem dentre os homens edificou casa nova e ainda não a dedicou? Vá e volte para casa, para que não suceda que morra na batalha e outro a dedique. Quem dentre os homens plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá e volte para casa, para que não suceda que morra na batalha e outro a desfrute. E quem dentre os homens está comprometido a se casar e ainda não recebeu sua mulher? Vá e volte para casa, para que não suceda que morra na batalha e outra receba. Assim os oficiais continuarão a falar ao povo. Quem dentre os homens é medroso e tem um coração covarde? Vá e volte para casa, a fim de que o coração de seus irmãos não desfaleça como o dele. Quando os oficiais acabarem de falar ao povo, designarão chefes das tropas para o comandar. Quando te aproximares de uma cidade para combatê-la, tu lhe proporás a paz. Se ela te responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que ali se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá como escravo. Mas se ela, pelo contrário, não quiser a tua paz, mas a guerra, tu a sitiarás. E assim que o Senhor teu Deus a entregar nas tuas mãos, passarás ao fio da espada todos os homens que nela houver. Mas tomarás todo o despojo, as mulheres, as crianças, os animais e tudo o que houver na cidade. Desfrutarás do despojo dos teus inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás a todas as cidades que estiverem mais longe de ti, que não são cidades destas nações. Mas das cidades destes povos, que o Senhor teu Deus te dá como herança, não deixarás com vida nada que tem fôlego. Pelo contrário, tu os destruirás por completo. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, conforme te ordenou o Senhor teu Deus. Para que eles não vos ensinem a fazer todas as abominações que fazem a seus deuses, e assim pequeis contra o vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, lutando contra ela para tomá-la, não destruirás o seu arvoredo, derrubando-o com um machado, porque poderás comer dele. Não cortarás. Por acaso a árvore do campo é um homem para que seja sitiada por ti? Destruirás e cortarás somente as árvores que souberes não serem frutíferas, para construíres balaúrtes na guerra contra a cidade que enfrentares, até que seja vencido. Bem, nós combinamos de ler até o capítulo 20. Mas eu vou prosseguir com o capítulo 21 hoje, tá bom? Capítulo 21 do livro de Deuteronômio. Um momento. O homicídio não desvendado. Se na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuir, foi encontrado algum morto caído no campo, sem que se saiba quem o matou, os anciãos e os juízes sairão e medirão as distâncias dali, até as cidades próximas do lugar onde tiverem achado o morto. Então os anciãos da cidade mais próxima do morto pegarão a novilha da manada que ainda não tenha trabalhado, nem tenha puxado na carga, e a levarão a um vale que nunca tenha sido cultivado, nem semeado, onde haja água corrente, e ali quebrarão o pescoço da novilha. Então os sacerdotes, os levitas, se aproximarão, pois o Senhor teu Deus os escolheu, para o servirem e para abençoarem em nome do Senhor. Segundo a sentença deles, se julgará qualquer disputa e caso de agressão. E todos os anciãos naquela cidade mais próxima do morto levarão as mãos sobre a novilha, cujo pescoço foi quebrado no vale, e declararão: as nossas mãos não derramaram este sangue,
nem os nossos olhos viram quem o derramou. Ó Senhor, perdoa o teu povo Israel, que tu resgataste, e não põe o sangue inocente no meio do teu povo Israel. E aquele sangue lhe será perdoado. Aleluia, glórias a Deus. Que coisa forte, né? Assim tirarás do meio de ti a culpa do sangue inocente, quando fizeres o que é correto aos olhos do Senhor. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados da humanidade. Acerca da mulher prisioneira. Quando saíres à guerra contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e os levares prisioneiros, se vires uma mulher bonita entre os prisioneiros e, gostando dela, quiseres tomá-la por mulher, então a levarás para a tua casa, e depois que ela rapar a cabeça, cortar as unhas e tirar as roupas de prisioneira, ficará na tua casa e chorará por seu pai e por sua mãe durante um mês inteiro. Depois disso, ficarás com ela e serás seu marido, e ela será tua mulher. E se te cansares dela, tu a deixarás ir quando quiser, mas de modo nenhum a venderás, nem a tratarás como escrava, pois a humilhaste. O direito do primogênito. Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem despreza, e ambas lhe tiverem dado filhos, e o primogênito for da desprezada, quando ele repartir sua herança entre seus filhos, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, dando-lhe preferência, em vez do filho da desprezada, que é o primogênito. Ele reconhecerá o filho da desprezada como primogênito, dando-lhe o dobro de sua parte na herança, pois esse filho é as primícias da sua força. O direito de primogenitura lhe pertence. Acerca dos filhos desobedientes. Se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece às ordens do pai nem da mãe, e que ainda que o castigue, não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da sua cidade, à entrada do lugar onde moram. E dirão a eles: este nosso filho é teimoso e rebelde, não obedece às nossas ordens, é um libertino e bêbado. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até a morte. Assim exterminarás o mal do meio de ti. E, ao ficar sabendo disso, todo Israel temerá. Os cadáveres serão tirados do madeiro. Se um homem tiver cometido um pecado digno de morte e for morto, e o tiveres pendurado no madeiro, seu cadáver não passará toda a noite no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, pois aquele que é pendurado foi amaldiçoado por Deus. Assim não contaminarás tua terra, que o Senhor teu Deus te dá como herança. Glória a Deus, aleluia. Então fizemos assim a leitura hoje dos capítulos 17, 18, 19, 20 e 21 do livro de Deuteronômio, da Bíblia Sagrada. Glória a Deus por isso. Glórias a Deus por essa leitura. Bem, então, continuaremos a leitura amanhã, se o Senhor Deus assim o permitir. Levantamos um clamor aqui para o fim da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Que a maldade do coração do homem, o pecado do coração do homem, não predomine sobre a face da terra. Mas o amor que Jesus veio provar que existe, este sim prevaleça. Amém.